Uma denúncia explosiva contra Alexandre de Moraes. Esqueça tudo o que você sabe sobre o ministro Alexandre de Moraes por um instante. Esqueça tudo, aquilo que você mais detesta em termos de decisões ilegais deles, de abusos. Esqueça cada um desses abusos e excessos dele. Esqueça absolutamente tudo, porque o que eu vou falar pra você agora é uma denúncia que, se for verdadeira, representa até hoje a maior atrocidade, o maior absurdo que o ministro Alexandre de Moraes já fez na sua história. Algo que pode gerar uma consequência pra ele, que pode ser muito pior do que a Magnitsky. Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar pra você. Hoje cedo, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês, que estão de pé, orando, intercedendo, para que tudo venha se resolver. E a gente tem que orar também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Mas Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida, e que você venha se arrepender de todos os seus pecados. Eu abençoo a sua vida, abençoo a vida da sua esposa, dos seus filhos. E abençoo a todos aqueles que têm nos perseguido. Bolsonaro, você é amado por todos. E Deus vai te abençoar e vai te livrar desse caminho. Povo brasileiro, vamos enviar cartas ao presidente Bolsonaro. Essa é a minha. Envie a sua também. Eu não sou muito, mas se vocês multiplicarem essa mensagem, milhares de cartas o presidente vai receber. Vamos fazer nossa parte, vamos recarregar a energia do presidente com cartas motivacionais. Ele se encontra preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Vou colocar o endereço logo abaixo desse vídeo. Fiquem com Deus. Vamos retransmitir para muitas pessoas essa mensagem. Ontem me mandavam esse vídeo horroroso de uma jornalista debochando de um político idoso que caiu da cama, sofrendo muitas comorbidades, simplesmente por causa da oposição política. E quanto mais se faz com ar de deboche, mais se mostra que isso é monstruoso. Como monstruoso é o silêncio cúmplice daqueles que vivem por aí acusando os outros de discurso de ódio, enquanto eles mesmos fingem não ver a barbaridade que é uma pessoa se alegrar publicamente e sem nenhuma vergonha da desgraça alheia. É diabólico, é demoníaco e não é um caso isolado. Pior, quantos religiosos, cristãos, alguns católicos, que vão à televisão ou às redes sociais o tempo todo para falar de amor, aceitação, inclusão, acolhimento, o tempo todo evacuando regras para a sociedade com o seu moralismo político barato e podre, e numa hora dessas fingem que não é com eles. Hipócritas, a caridade não é seletiva. Se for seletiva não é caridade. Se for restritiva não é caridade. Filhos do inferno, porque escolhem ser misericordiosos com uns, sendo implacáveis, impiedosos, iníquos com outros. Um cristão nunca ri da desgraça de ninguém, e muito menos debocha. Quem faz isso pode vir à igreja, pode se confessar, pode receber os sacramentos, vai para o inferno. Assim como a caridade é a imagem de Deus na nossa alma, o seu oposto, que é o ódio hipócrita, que se torna mais odioso ainda porque é polido, bem penteado, bem educado, porque usa a desculpa de informar. Esse que é o mais degenerado de todos os tipos de ódio, o que se finge de bonzinho, esse será condenado com Satanás nos quintos dos infernos. E nós não podemos olhar para isso de modo complacente. Por quê? Todos os regimes genocidas começaram com risinhos de deboche. Assim foi na Alemanha contra os judeus, assim foi contra os burgueses durante as diversas revoluções comunistas, e tudo isso produziu um oceano de sangue que a humanidade jamais viu até então. A banalidade do mal, a banalidade do ódio, a moral de bruxa escondida por baixo das feições de mocinha é o treinamento social para que se produzam no futuro monstruosidades reais. É o paralelo para a prisão do Bolsonaro, né? Prisão em regime fechado é a do presidente Lula, né? Na ocasião, sob a tutela do então juiz Sérgio Moro, o Lula também só teve direito a uma TV aberta. Tá? A uma TV aberta, não tinha TV a cabo. Foi uma decisão do juízo não dar acesso à TV a cabo. Então, como o paralelo é esse, né, que está sendo feito, desde o início a gente já noticiou, né? Então, o Lula tinha acesso a uma geladeirinha, o Bolsonaro também tem. O Lula tinha uma mesa, uma escrivaninha, o Bolsonaro também tem. O Lula tinha banheiro privativo, o Bolsonaro também tem na suíte dele. O Lula, não sei se chegou até armário, eu acho que não, porque a estrutura na Polícia Federal em Curitiba não era
não foi adaptada, né? No caso do Bolsonaro, a PF já tinha preparado uma sala de Estado-Maior, assim como fez o Exército também, para recepcionar os que eventualmente fossem condenados, né? O próprio Exército disse que tinha condições de receber Bolsonaro, houve uma escolha por colocá-lo sob a Guarda Civil, né? Então, Polícia Federal, civil, eu digo, de um poder que não é militar. Vamos ver, porque seria uma inovação em relação ao precedente estabelecido como métrica, que é o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando passou 580 dias preso em Curitiba, sabe? Penso ali que Bolsonaro, ele estando ali todo o tempo preso ali na cela, eles dizem o seguinte: ele sempre, o tempo inteiro, toda a articulação política passa por ele. Então, o que me dizem alguns aliados, para ele é importante estar informado, até para ele entender também a repercussão da própria prisão e dos caminhos políticos. Ainda não se sabe exatamente que papel que Bolsonaro terá na campanha direto lá da prisão, mas fato que, ao indicar o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, como candidato à presidência, Bolsonaro vai tentar ali dar os direcionamentos para a campanha eleitoral de 2026. Vocês não acham estranho que nunca mais se falou dos 129 milhões de reais do contrato da senhora Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, com o Banco Master? Vocês não acham estranho que a Globo simplesmente não toca mais nesse assunto? Vocês não acham estranho que isso tenha sido jogado para debaixo do tapete e que apenas o Daniel Vorcaro continue apanhando nos telejornais da família Marinho? Pois é, eu acho muito estranho isso aí. Porque a Malu Gaspar, que vinha dia sim, outro também, se revezando com o Lauro Jardim sobre informações de bastidores a respeito do contrato da esposa do ministro com o Banco Master, simplesmente não toca mais no assunto. Simplesmente, ninguém mais fala disso da Rede Globo. O foco agora é bater no Vorcaro, que estava aí arregimentando influenciadores para falarem mal do Banco Central. Ora, meu Deus, isso aí é fichinha. Isso aí não significa nada. Na verdade, o que deveria ser mais amplamente coberto pela mídia e pela Rede Globo é justamente a promiscuidade desse contrato de uma esposa de um ministro da Suprema Corte com um banco. Até aí já seria espantoso, né? Porque a esposa de César tem que também parecer honesta, não apenas ser honesta. Mas simplesmente esse assunto foi jogado para debaixo do tapete. Ninguém fala mais nada. Quando eu digo ninguém, obviamente que eu estou me referindo à Rede Globo de televisão, porque foram eles que trouxeram esse assunto à baila. E outra, isso aí só foi possível porque alguém da Polícia Federal passou para Malu Gaspar as informações de dentro do celular do Daniel Vorcaro, porque esse contrato estava lá dentro e a Malu Gaspar teve acesso. Evidentemente que é mais uma daqueles vazamentos que a Polícia Federal faz para os seus amiguinhos da Rede Globo. Dessa vez, contra o ministro Alexandre de Moraes, o que nos leva a crer que existe uma divisão dentro da Polícia Federal. Aquela que é comandada por Moraes, e é chamada de Gestapo, e a outra que é comandada pelo governo Lula. Parece que foi essa segunda que vazou para Malu Gaspar. Ou a senhora Malu Gaspar foi proibida de falar. Neste momento eu estou contra o maior líder máximo do narcotráfico do Brasil, que é o Alexandre de Moraes, posso afirmá-lo. Maior líder máximo do narcotráfico do Brasil, que é o Alexandre de Moraes, posso afirmá-lo. E não penso nas consequências, eu não penso, porque se eu pensar não faço. E se eu for pensar com quem é que me estou a meter e no que é que eu me estou a meter, eu não fazia. Porque eu posso aparecer morto. Posso aparecer morto. Você chegou a ver o vídeo de um deputado chamado Ottoni de Paula, dizendo que a esquerda tem que se preocupar muito para que o Bolsonaro não morra na cadeia, porque se ele morrer na cadeia tudo pode mudar. Você acha que deveria, do lado da esquerda, ter um pouco mais de, entre aspas, compaixão com o Bolsonaro, ou até um cálculo político de tirar ele da cadeia para que não tenha uma situação, vamos dizer assim, extraordinária nessa eleição, como foi, por exemplo, o lance de Juiz de Fora em 2018? Bom, se o Bolsonaro morrer em decorrência das medidas judiciais tomadas contra ele, ele vai se transformar num verdadeiro mártir da direita, né? Ou seja, isso não impõe à esquerda um certo cálculo político também? Eu não sou, né, você sabe que eu já me expressei várias vezes, eu não sou partidário da repressão política como método para a esquerda. Até porque a esquerda não tem, né, efetivamente poder para a repressão política. Quando a esquerda apoia a repressão política, ela está agindo como coadjuvante aí de figuras de muito mais importância. Tá? É uma ilusão da esquerda que ela pode reprimir os adversários. Tá?
de que o sistema é como se existisse um sistema acima das classes sociais e esse sistema punisse o errado e o certo, premiasse o certo, que é uma coisa totalmente infantil. Eu acho que é um desserviço, né? Acho que a própria prisão do Bolsonaro é negativa para a esquerda. Você já expressou que Bolsonaro... se dependesse de você, não haveria nem a inelegibilidade, né, Rui? Não, do ponto de vista legal, não. O que eu acho é que a esquerda deveria lutar com seus próprios métodos, com seus próprios meios contra o bolsonarismo, que não implica em utilizar a força do Estado, mas implica em convencer o povo, mobilizar o povo, organizar o povo em torno de um programa oposto ao programa do bolsonarismo. De abertura do Alan aqui sobre o papel dos parlamentares. Veja, hoje, Lacombe, para não alongar aqui esse comentário, eu queria trazer queria concordar com a fala de abertura do Alan aqui sobre o papel dos parlamentares. Veja, hoje é muito fácil você ser influenciador digital. Muito fácil. Porque você consegue ganhar seguidores, você usa determinadas estratégias, sequer você precisa, para falar sobre assuntos políticos, você não precisa ter conhecimento amplo como jornalista, como advogado, ou como alguém que segue a política, que acompanha. Não, muita gente fala o que quer, ganha notoriedade e ganha muito dinheiro com redes sociais. Então é muito fácil. Aqueles parlamentares que ganharam uma carta da sociedade para ir à Câmara, por exemplo, vamos falar da Câmara, que é conhecida como a Casa do Povo. Se você vai fazer uma visita guiada em Brasília, bem-vindo à Casa do Povo. É assim recepcionado pelos atendentes. A caixa de ressonância da sociedade leva para lá de 8 a 70 parlamentares, dependendo do estado. Estados menores no norte, 8. Estados como São Paulo, né, os gigantes da federação, mandam 70 homens para lá e mulheres. 70 homens para representar a sociedade. Não é para gravar vídeo para o X. Não é para ir para o TikTok. Não é para abastecer o Instagram com stories. Isso daí o influenciador já faz e ganha mais dinheiro. Salário de deputado sai do nosso bolso, pagador de impostos. Acho que hoje está em torno de 46 mil, né? Isso liga 4, 33, mais as verbas. É muito dinheiro, é um bom salário. Para quê? Para legislar. Você vai ao parlamento parlar, legislar, cuidar de leis, apresentar proposições, fazer aquilo que nós aqui, jornalistas, nesta hora, não podemos fazer. Nós não podemos apresentar um requerimento de informação ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público, a uma Corte Superior, a um Ministério do Planejamento, para saber a quantas anda determinado projeto, determinada obra, determinada execução orçamentária, não sabemos. Ao Ministério da Justiça, para saber o que o senhor Ricardo Lewandowski, antes de ir embora, estava fazendo, não sabemos. Quem visitou os ministérios, quem frequenta a ONG, tudo isso o parlamentar pode fazer. Ah, mas também não é essa a atuação dele, não quer fiscalizar, que é uma atividade do parlamentar? Faz uma audiência pública, chame a sociedade para dentro da casa da sociedade, para dentro da Câmara. Ouça o que a população quer e tente levar isso a um plenário, transforme isso em lei. Mas não, eles querem ter um estúdio particular dentro do gabinete, ele quer ter um estúdio dentro do seu escritório e reclama quando é cobrado. Todos têm que ser cobrados. Do contrário, e finalizo, vá ser jornalista. E o Renzo Grace, que é um ídolo do esporte, está certíssimo na crítica dele, como todos devem criticar. Isso aqui é ano par, que o brasileiro tenha noção de quem ele vai mandar para Brasília, e no Senado também, porque são 54 cadeiras, 2/3 de renovação. Depois não adianta passar 4 anos reclamando que o sujeito tá lá fazendo 4, 5 stories por dia, ganhando seguidores e monetizando conta, né? Diversos prints. E como era o print, né? Deputado X, né? @deputado te bloqueou. Diversas pessoas de direita sendo bloqueadas por deputados por cobrá-los em relação a Bolsonaro. Repete isso assim 3 vezes na tua cabeça. Deputados de direita estão bloqueando pessoas de direita que estão cobrando os deputados de direita a fazer alguma coisa em prol de Bolsonaro. Estranho isso, né? Não vou citar o nome de ninguém, pô, não quero dividir mais a direita, mais do que ela já está dividida. Eu vou dar play aqui no vídeo do Eduardo, deixar que o Eduardo fale poucas palavras. Eu vou explicar como é que funciona a cabeça de um candidato. Um candidato na eleição, ele olha adiante e vê no dia da eleição a linha de chegada. Ele faz de tudo para, ao máximo, otimizar o resultado desejado, que, por óbvio, é a vitória na eleição. Então, até lá, ele cava entrevista com a imprensa, ele faz comício, ele fiscaliza o hospital, ele se mete no meio de passeata de opositor para criar um fato. Enfim, ele dá um jeito, porque ele busca, ele tem esse interesse no resultado vitória eleitoral. E as críticas que as pessoas estão fazendo hoje aos parlamentares eleitos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, é que está faltando essa mesma energia.
Parece que quando existe um interesse pessoal em jogo, a energia fica alta. Mas quando é para fazer esse mesmo tipo de conduta, para expor a perseguição contra o Bolsonaro, contra o pessoal do 8 de janeiro e tudo que está acontecendo no Brasil, e mesmo os problemas de saúde com o Bolsonaro, essa energia não está lá em cima. São poucos que vão para a imprensa ou mesmo para a rede social. Então, eu acredito que está na hora da gente ser honesto o suficiente, porque existe uma crítica válida aí. Se 1% de que está acontecendo com o Bolsonaro tivesse acontecendo com o Lula, qual seria a reação da esquerda? Vocês sabem muito bem. Então, que os homens públicos do Brasil, de direita, tenham discernimento para não reagir torcendo o nariz contra essa crítica, mas de fato se movimentar para otimizar ao máximo o resultado contra essa perseguição. Que Deus nos abençoe. Pois é, Eduardo. Pois é. Teve. Ó, não vou nem dar pista. Porque eu não vou deixar nenhum tipo de birra que eu tenho tomar conta nesse momento. É disso que fala, né? Os parlamentares que estão chorando por causa das cobranças das pessoas, nunca se esqueçam que vocês só estão aí porque o Bolsonaro e os eleitores dele permitiram, né? Porque acho que as pessoas são eleitores do Bolsonaro, em tese votam em pessoas que apoiam o Bolsonaro. Mas tudo bem. E aí, só para fechar, pra gente falar rapidinho da Venezuela, comentei ontem bastante, né? Sobre alguns possíveis bastidores da queda da Magnitsky, falei do Grenell, falei do Wesley, possibilidades. E mais algumas coisas, da inação da turma da direita. Enfim, as mensagens que a direita acabava passando, né, pela sua falta de ação, ou ação tortuosa. E o Paulo Figueiredo, que eu acho que conhece muito bem os bastidores, né, porque esteve envolvido nessas ações, disse, ó, fala do que não tá errado. Deve ter algumas coisas, né? Acho que o que eu comentei, né, tem um pingo assim de verdade. Mas vamos lá. Vamos falar rapidinho da Venezuela. O companheiro Trump, ele anuncia que petrolíferas dos Estados Unidos investirão 100 bilhões na Venezuela. Não é bem assim, né? A matéria é até boa, baita manchete. Na verdade, Trump quer que as petroleiras, né, invistam. E eles estão assim, tem que ver, né? Poxa, já tem ambiente lá na Venezuela para fazer isso, né? Como estão os marcos regulatórios e tudo mais. E aí o Trump falou lá, né, para mais de 20 empresas que podem enfiar o dinheiro e não se preocupe, vocês não estarão negociando com Caracas. A negociação de vocês é comigo, com a Casa Branca. Relaxa aí que a gente vai resolver toda essa situação. E eu achei que, com o passar dos dias, as coisas vão andar. Não tem como não andar. Tem um lobby muito... Assim, por mais que as petroleiras falem, não sei o que, pode fazer uma birra, obviamente eles também fazem isso até para pressionar a Venezuela e para empoderar o Trump. Na hora que chegou a Delcy, falou, Delcy, eu tô querendo investir no teu país, o pessoal quer investir, mas eles estão reclamando que não tem isso, não tem aquilo outro, etc. E aí? Vai ou não vai resolver? E o caso da Delcy não é qualquer situação, porque você vê, ela é a presidente e o irmão dela é o chefe do Congresso. Aquele cenário que a gente queria ter no Brasil, né? Um Congresso alinhado à presidência da República, é o que tem na Venezuela. Então assim, ó, não tem desculpa para não fazer as coisas andarem. Tá na mão de vocês. Pauta aí, vamos resolver, vamos colocar para andar. E ó, vida que segue. E aí o Gloves comenta, né? O povo venezuelano vai estar muito mal, triste. Ele tá sendo aqui irônico, né? Sarcástico. Falando, cara, a coisa vai começar a andar, finalmente. Né? O povo vai ter um pouco mais de melhoria de vida. Aí, duas matérias que meio que se complementam. A primeira do Globo dizendo que Venezuela anuncia retomada de contatos diplomáticos diretos com os Estados Unidos, criando base para normalizar a relação após captura de Maduro. Já vai começar a conversar, talvez até reabrir a embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, depois de anos, não sei se já tem uma década. Mas tá ali, ó, quase a semana depois da captura do Maduro, o governo da Venezuela anunciou nesta sexta a retomada dos contatos diplomáticos diretos com os Estados Unidos, pontuando que o objetivo é restabelecer as missões diplomáticas em ambos os países. Em um comunicado cuidadoso feito para equilibrar a leitura da decisão tanto dentro quanto fora do país, o governo afirma que o restabelecimento das embaixadas tem o propósito de abordar as consequências da agressão e do sequestro do presidente da primeira-dama, Cília Flores, assim como abordar uma agenda de trabalho de interesse mútuo. Na prática, a medida é base para a normalização das relações diplomáticas entre os dois países, quase 16 anos depois dos Estados Unidos retirarem seu embaixador de Caracas e quase 7 anos desde o rompimento oficial dos laços diplomáticos durante o primeiro governo do Trump. 16 anos, né? Tava só na dúvida de quando eu li, não gravei na cabeça. O anúncio foi feito após o Departamento de Estado americano afirmar que uma equipe da Unidade de Assuntos da Venezuela, que está sediada na Colômbia, incluindo o encarregado de negócios John T. McNamara, chegou a Caracas para conduzir uma análise inicial para um potencial reinício de operações no país. Eu até fui pesquisar se esse McNamara era parente do Robert McNamara, que foi secretário de defesa, né, tempos atrás, dos Estados Unidos, mas segundo o Google, não tem nenhuma relação. Enfim, diplomata de carreira, McNamara é visto como possível nome para assumir o posto de embaixador em Caracas. O governo venezuelano confirmou a chegada da delegação no comunicado e acrescentou que uma equipe diplomática da Venezuela também será enviada a Washington. Citando fontes americanas que falaram sobre condições de anonimato, o jornal espanhol ABC afirmou que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, teria solicitado ser recebido na Casa Branca na próxima terça-feira. Coisa tá dando, né?
Aquela crítica inicial que, não sei o que, aqui não tem vez, Trump, blá, blá, blá. E aí, Trump, a gente pode se encontrar aí? Posso ir nos Estados Unidos? Agora ela tá sancionada, aí teria que abrir uma exceçãozinha lá na lista da OFAC. A lista que tá lá, inclusive o nome da Magnitsky, né? E aí, eu posso pisar em solo americano? A gente bater uma conversa, cara a cara, tete a tete? Essa matéria, quando você continua lendo, tem um momento que ela agradece alguns países que ajudaram, né, no desenrolar dessa história, e em especial o Catar. A gente comentou tem 2 dias ou 3 dias, e foi lá no Catar, em outubro, que a Delcy começou a conversar com pessoas da administração Trump, né, sobre a possibilidade dela assumir caso Maduro fosse capturado. Aí, para complementar, essa aqui acho que tem uma relevância maior, Trump diz que vê Venezuela como aliada neste momento. E como é a fala dele completa, né? O presidente Trump disse a repórteres nesta sexta que vê a Venezuela e seu presidente interino, Delcy Rodrigues, como aliados neste momento. E alertou que sua administração não quer a Rússia ou a China na região. Aí a fala do Trump foi na sequência, ó. No momento, eles parecem ser um aliado e acho que continuará sendo um aliado. E não queremos que a Rússia esteja lá. Não queremos que a China esteja lá. Só corrobora. O que está sendo feito na Venezuela não é uma ação estrita para conseguir o petróleo venezuelano, até porque os Estados Unidos não precisam disso, né? Ele não está faltando petróleo no país para trás do petróleo venezuelano. Você vê que realmente é uma decisão que tem um lastro geopolítico, um impacto geopolítico muito maior. Pressionado por repórteres sobre se vai se encontrar com a Delcy ou outros líderes na Venezuela, Trump destacou que gostaria de se reunir em breve com representantes do país. Provavelmente, em breve, vou me encontrar com vários representantes da Venezuela. Não estabelecemos isso. Mas o relacionamento que temos com as pessoas que atualmente comandam a Venezuela é muito bom. Também temos uma jovem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ela quer vir prestar lembranças ao nosso país, na verdade a mim. Também se acha, viu? Trump disse que ele da oposição, né, Maria Corina Machado, que dedicou seu Prêmio Nobel de Paz a Trump quando ganhou no ano passado, chegará em algum momento da próxima semana. E vai indo, né? Aproximações após aproximações, devagar e sempre, parece que as coisas na Venezuela estão melhorando. Chegaremos no ponto em breve, se Deus quiser, que a oposição poderá voltar à Venezuela, começar a se organizar, ficar pronta, a oposição pronta para disputar eleições. Finalmente, aí realmente tem o início da mudança do regime. Eu estava escutando o Ruizão e ele pontuou assim uma coisa que na minha cabeça fez muito sentido. Não sei se eu vou conseguir transmitir a ideia, que ele falou o seguinte... Eu discordei dele na análise que ele fez, porque ele acha que nada mudou na Venezuela. E eu acho que ele não acompanhou algumas notícias, inclusive falando, né, de como a Delcy vem trabalhando nos bastidores de alguns meses. Ele acha que não, que a Delcy não traiu o Maduro nem nada. Mas independente disso, ele fala, bicho, a questão do Maduro é muito mais midiática, de propaganda, do que qualquer outra coisa. Você acha que você tem um regime inteiro, você pega o líder, saca o líder, e só porque você colocou um líder novo, você vai conseguir desfazer tudo? Não é assim, não é do dia pra noite. Eu tô falando isso por quê? Porque a direita venezuelana, ela tem que poder voltar, começar a trabalhar para realmente começar a ocupar espaço, né? E realmente despetizar a Venezuela. E a última coisa que eu só coloquei aqui porque envolve o Trump, mas a gente deve voltar isso aqui lá na frente para falar em relação ao Banco Master. O Trump segue aí colocando as teses liberais de molho, chocando aí, né, nossa turma do livre mercado. Ontem o Trump anunciou um limite para os juros de cartão de crédito. Pode passar de 10%. E tudo indica que é 10% ao ano. No Brasil, é 10% ao mês, né? Aqui, ó, no ano, cara, acho que, não, se não me engano, isso aqui é por ano. Não pode ser acima de 10%. E aí? Já pensou se algum político de direita no Brasil falasse algo similar? Ia ser logo chamado de comunista, socialista, dentre tantas outras coisas, né? Mas mantém isso na cabeça. E a gente volta a falar sobre isso daqui, só que em outro contexto. Vamos falar do Paquito. Ah, o Paquito, viu? O Paquito tá demais. Acho que o Paquito tá vendo a situação dele deteriorar um pouquinho desde que teve esse escândalo aí, né, dos influenciadores. E a gente já fala sobre isso. Mas antes, dias atrás, precisamente 2 dias atrás, anteontem, a gente trazia essa matéria em vídeo. Lula, o caso Master e o PT baiano. O que essa matéria falava? Lula já foi avisado por um cacique do PT que se a investigação do Banco Master evoluir de verdade, ou se um dia o Paquito abrir a boca, a bomba vai explodir no colo do PT. E todo mundo, Lula, não deixe. Da ala baiana do partido, mais precisamente. Aqui foi dia 7. Lula, estou te avisando. As investigações do Banco Master, se evoluir, vai dar ruim pro PT. Lula entra em campo para conter crise entre Banco Central e TCU no caso Master. Entrou em campo, né?
Com aval de Lula, a Haddad telefonou para autoridades, inclusive ministros do tribunal. O ministro manifestou preocupação com o impacto no mercado em conversa com o presidente. Evitar desgaste institucional virou sinônimo de esconder fraturas profundas. E Lula manifesta incômodo com a atuação do Supremo no caso Master. Se Lula tinha que entrar em campo, ele entrou botando o dedo na cara do Banco Central, do TCU e do Supremo. Falou, resolve essa parada aí, irmão. Resolve essa parada aí. Ai, ai, ai. E aí? Lula resolveu aparecer e fez a escolha de sempre. Banco Central, Faria Lima e Febraban. Quando o assunto aperta, o discurso muda rápido. Vai fingir que não vê as contratações jurídicas do Paquito. Vai rifar o PT da Bahia para agradar o PT da Faria Lima. Nunca foi sobre o Master. Sempre foi sobre quem ele protege quando precisa escolher. Pediram pro Lula entrar em campo. Lula entrou. Aí, ainda daquela matéria Lauro Jardim, né? Porque se o Paquito abrir a boca, rapaz, um monte de gente vai rodar. E aí apareceu um grupo de políticos com a ideia de abrir uma CPI. Esse negócio não dá certo, né, gente? CPI no Brasil tem que terminar em pizza. Não pode investigar ninguém do regime. Tá ali, né? CPI do Banco Master ganha fôlego com o gabinete do ódio. Congresso e governo vão dar um jeito de enterrar. Governo é Lula. Lula vai enterrar. Parece que o Lula tá levando a sério, né? O alerta que recebeu que o PT pode rodar. A liquidação do Master já teve até cena de novela, com o banqueiro sendo preso prestes a viajar de avião para o exterior, virou assunto popular nas redes, mas não aleatoriamente. O que as investigações sobre o caso apontam é que houve uma ação coordenada para atacar instituições e autoridades com pagamentos milionários, ou seja, o banqueiro Daniel Vorcaro contou com o verdadeiro gabinete do ódio agindo a seu favor. Essa descoberta deu fôlego para o pedido de uma CPI do Master e o número de assinaturas cresceu nos últimos dias, indo para um patamar recorde. Até sexta havia 208 deputados e 37 senadores. Só falta agora ser pautada. Como tem assinatura de ambos, né? Aqui está se falando de uma CPMI. Então precisa dar uma sessão do Congresso e Alcolumbre acatar e ler o requerimento, né? Ou seja, número suficiente e pelo menos um número determinado para garantir a instalação. O Congresso e o governo, Lula, porém, vão dar um jeito de enterrar a CPI. Afinal, a quem interessa de fato, no meio político, investigar Vorcaro? Interessa aos bolsonaristas. Os bolsonaristas estão interessados, pode ter certeza. Agora o Centrão e o PT não. Um dos maiores temores entre os congressistas é que o Paquito resolveu fazer uma delação premiada, pois sobraria para todo lado, já que ele construiu uma rede de relacionamento com políticos das mais variadas colorações partidárias ou sem coloração alguma, como é o Centrão. O presidente do Senado, o Batoré, avisou nos bastidores, ele não tem intenção em dar andamento à investigação. Ó, que essa parada. Contudo, antes que esse dia que tudo vira treta do próprio legislativo, é preciso observar também o movimento do governo. Até o momento, por exemplo, a base de Lula mantém distância do pedido. O Jordi que está coletando assinaturas e até o momento só 3 integrantes de partidos governistas constam na lista. Tablet do Amaral, Duarte Júnior e Marcos Tavares. Ninguém do PT assinou. Aí pode questionar se o PT está com o rabo preso, no caso do Banco Master. O Planalto, porém, tem um discurso ensaiado. Vai destacar que apoia investigação ampla sobre o Master. Atinja quem atingir. É mesmo? É a mesma coisa que o Lula disse do filho dele, né? Mas que falta a viabilidade pragmática para o funcionamento da comissão pelo provável esvaziamento do Congresso no ano eleitoral. Olha que notícia maravilhosa. A gente já vai voltar já naquele post do Trump. Banco Central do Galípolo põe em sigilo comunicações com Moraes sobre caso Master. Mas não só isso, né? Outras coisas também. O Banco Central colocou sob sigilo os registros das comunicações entre autoridades do órgão e o Dom Pedro III a respeito do processo de liquidação do Banco Master. O André Chaldes, que trabalha junto com a Andresa Matais, pediu por meio da Lei de Acesso à Informação, que não serve de nada nesse Brasil na era Lula, porque tudo é sigiloso, todos os registros de reuniões e comunicações que digam respeito ao caso do Banco Master. O Banco Central negou acesso total aos registros, alegando a proteção de dados patrimoniais e informações pessoais. Ao fazê-lo, o Banco Central colocou sigilo sobre informações básicas, como trocas de mensagens, datas, registros de reuniões. Na resposta ao pedido da Lei da Coluna, o Banco Central alegou que todas as informações sobre o caso Master envolvem dados patrimoniais por sigilo e que, por isso, não poderia fornecer qualquer informação sobre o assunto. Bicho, você pode odiar o Paquito, você pode odiar o Banco Master, você pode desejar que ele faça uma delação premiada, você pode desejar que o celular do Paquito se torne patrimônio público, sabe? Para todo mundo poder acessar o site oficial do celular do Paquito, a gente poder ler todas as mensagens.
Agora não dá pra levar o Banco Central a sério. Não dá pra cair nesse papo aí que o Banco Central é uma instituição técnica, que está sendo atacado pelos influenciadores. Isso aqui é o Banco Central. Isso daqui é o Banco Central. O TCU não pode nem ver o documento sigiloso. Gente, a gente não é que o Jonathan tomou já uma decisão que vai liquidar. Ele queria ter acesso lá aos documentos para ver. Não, você pode ver se vir aqui no Banco Central. Tá, então vai. Não pode ver de jeito nenhum. Porque tudo no caso do Master é sigiloso. Porque, pessoal, a crítica da imprensa em relação a sigilo é apenas contra o Toffoli. Porque o Toffoli colocou sob sigilo. Mas por que do Banco Central pode ter sigilo? O Toffoli não pode colocar o caso em sigilo. E o Banco Central pode? Eu não quero sigilo nenhum. Nem do Toffoli, nem do Banco Central. Eu não quero nem sigilo nas mensagens do celular do Vorcaro. Pelo amor de Deus. Sabe? Achar que o Banco Central até que tomou a melhor decisão. Não, pera aí, pô. Não sou idiota, não. Sou idiota mesmo. Não nasci ontem. Não nasci ontem. Aí, veja só. O homem que segue em silêncio sobre os coleguinhas dele, inclusive o host do programa que ele participa na bancada, e tá lá gravando vídeo, suspeito de estar aí no rol dos influenciadores, que pode ter mordido. Não fala nada sobre isso. XP foi o banco que mais vendeu o CDB do Banco Master e não fala nada. O irmão dele tá no conselho da XP, né? E era CFO. Mas tá ali, ó. Independência do Banco Central é pilar para o desenvolvimento econômico. O fortalecimento do mercado de capitais, autonomia monetária, né? São um pilar. Tô começando a achar que essa independência do Banco Central, né, é mais um jeito de controle. Não mudou nada para nós meros mortais. Só retirou a única chance que ainda tinha de um governo eleito ter algum tipo de ascensão sobre a política monetária. Tu entende a diferença? Tu entende a diferença? Nos Estados Unidos, você tem uma direita que não tá presa a nenhum tipo de dogma. Agora até limite no juro do cartão de crédito tá falando, cara, peraí, pô, você usura, acabou. Não vai ter. Ah, tá achando ruim? Então chora aí, não vai ter. Ainda colocou dia 20, que é o dia que marca, né, quando ele assume o ano de governo. Um presente para os americanos. Cara, vai ser isso aí. Mas no Brasil você tem um monte de paspalho como isso daqui. O Constantino emburrece pessoas. E ele abafa os escândalos das pessoas próximas a ele enquanto ele inventa mentiras sobre outras pessoas. Sabe? Não é birra. Não é birra, é porque tem que expor charlatões. Charlatões precisam ser expostos. Ele não quis comprar briga, ele não quis inventar 1001 mentiras sobre mim, então agora é hora de tratar as mentiras que ele apresenta com verdades. Verdades que são muito incômodas. Então assim, com um pensamento completamente diferente, é um liberal idiota como o Constantino. Pensei que já estava aqui na sequência algumas coisas, mas a realidade também se impõe, né, desse grande Banco Central independente, desse mercado de capitais que tem que o tempo todo ser fortalecido. Master mostra aos investidores que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Na hora de empurrar o CDBzinho, e você tem que se perguntar, sabe por que o CDB é empurrado? Porque o cara que vende o CDB, ele ganha alguma coisinha. Tem algum tipo de comissão. Tem algum tipo de comissão. O cliente vai ter lá um CDB que deve render 140% do CDI e o cara que empurrou vai ganhar alguma coisinha. É assim que funciona. É esse grupo que Constantino quer autonomia e que desenvolvem o país. Os correntistas e investidores que compraram CDBs e outros títulos de renda fixa do Master estão reclamando da demora na devolução do dinheiro das aplicações que tinham a seguro do fundo garantidor de créditos contra a calote e quebra do banco. A razão é que a demora em receber o dinheiro impede, na prática, que os investidores apliquem o dinheiro em outros investimentos. A raiva deles é essa. Os caras investem quase na Telex Free, aí dá errado e ainda acha ruim que o dinheiro não está voltando, está demorando. Em outras palavras, né, eles estão perdendo, né, o dinheiro, porque o dinheiro podia ter investido. Tava 140%, beleza, mas e agora? E agora é isso, né? Tá parado. O juro composto que podia contar todo mês não tá contando. É o chamado custo de oportunidade de investimento. Eles estão se sentindo lesados, mas não é bem assim. Esse é o risco que assumiram em troca de uma rentabilidade esperada muito mais alta. No caso do Master, chamavam a atenção de todo o mercado financeiro, com oferta de rentabilidade de até 140% acima do CDI, valor muito superior ao praticado na média de mercado. Rodrigo Constantino devia chamar o irmão dele, conselheiro da XP, ex-CFO, fazer uma live para explicar por que a XP vendeu tanto o CDB do Master, já que era um negócio que chamava a atenção de todo o mercado financeiro, né? Pagando bem que mal tem, né? O ganho com CDBs estava fácil demais. É um risco que deveriam conhecer. Pois é. Se não conheciam, as plataformas de venda do CDBs deveriam esclarecer. O Constantino tem um grande papel nisso. Vá lá, cara. Como é bom esfregar verdades na cara de um mentiroso, de um charlatão. Estados e municípios terão que cobrir rombo dos fundos de previdência com o Master. Viva o livre mercado.
Bem que aqui, né? É a grande parceria do livre mercado com o Estado, né, brasileiro. É que realmente é o Brasil, né? É aquela união perfeita do oligopólio com o ente estatal. O Ministério da Previdência concluiu que prejuízo de fundos que investiram em letras financeiras do Master será bancado pelos cofres públicos locais. Boa. Estado como o Rio e Amapá investiram em títulos do Master sem a garantia do FGC. Pô, massa. Parabéns. Acho que esse dinheiro vai sair de onde, hein? Do teu bolso, se tu não percebeu ainda. Do teu bolso. Do teu bolso. Aí a turma do Quinto escreve, né? O crepúsculo dos ídolos técnicos. É preciso estômago forte para aguentar as notícias que surgem diariamente de Brasília sem passar mal. O Brasil, famoso por tantas jabuticabas jurídicas, está assistindo a um fenômeno que desafia a própria lógica. O único homem, o Paquito, está conseguindo a proeza de transformar o Supremo, o TCU, o Banco Central e até o Palácio do Planalto em escritórios de despachante de suas vontades. E se escancara como um sistema financeiro que adora posar de técnico irracional virou, na verdade, uma máquina de desestabilizar o país. Só existem duas explicações para isso. A primeira é achar que o Paquito é um super-herói com poderes mágicos para dobrar a República. O que eu acho que não é verdade. A segunda, e única verdadeira, é que nossas instituições, as instituições do Estado democrático de direito, que precisam ser defendidas por todos os brasileiros de bem democráticos e antibolsonaristas, enfim, que enchem a boca para fazer discursos bonitos sobre democracia e fortaleza institucional, estão, na verdade, podres por dentro por conta do dinheiro sujo que circula nos bastidores. Vejam a gravidade da situação. Quando um banco, cheio de problemas, cercado por fraudes de bilhões, vira o motivo de uma briga de foice entre ministros e órgãos do governo, o que morreu não foi só o banco, foi a própria República. E tornou-se um balcão de negócios à plena luz do dia. Supremo, Banco Central, TCU, classe política, ninguém sabe para que lado vai, cada um remando na direção. Falavam tanto que Bolsonaro estava interferindo, né, na harmonia entre os três poderes. Rapaz, surgiu um homem mais perigoso que Bolsonaro, o Daniel Vorcaro. Esse realmente fez os três poderes brigarem. Por décadas, tentaram nos empurrar um mito de que o mercado é técnico e isento, como se fosse um semideus, que lá do alto das suas planilhas decidiu o que é bom para nós. A crise do Master é a prova final de que isso é pura ilusão, e que a tal visão técnica nunca passou de uma fachada bonita para esconder a velha negociata. Cada vez mais descarada entre a Faria Lima e Brasília, se o destino de uma nação inteira pode ser sequestrado pelos rolos de um financista e seu exército de engravatados, então essa técnica é só propaganda a serviço de quem acorda e vai dormir sem pensar no povo brasileiro por um segundo. Tudo isso escancara uma verdade doída, mas necessária. Confiar no mercado para dizer para onde o Brasil deve ir sempre foi, com perdão da expressão, uma tremenda burrice. O mercado financeiro não tem pátria, não tem bandeira e, como ficou claro agora, não tem vergonha na cara. O mercado que está aí chocado, ai meu Deus, o dinheiro está demorando de chegar. Vai. Vocês não empurraram o CDB no povo? O mercado todo vendeu, gente. O mercado todo vendeu. Todo mundo vendeu. O BTG também vendeu. E aí? Todo mundo vendeu. Agora tá escandalizado? Eles exigem que o povo aperte o cinto, aceite cortes e aumentos de impostos, mas, na hora de tapar o rombo dos próprios negócios com o nosso dinheiro, a austeridade desaparece. O lucro é sempre deles, o prejuízo é sempre nosso. O prejuízo sempre é pro povo. Tá lá, é o povo que vai bancar. É o povo que vai bancar. Eita, para liquidação extrajudicial, ei, tinha mais de 50 mil, perdeu. Ô, mas perdeu. Simplesmente você perdeu. Simplesmente você perdeu o seu dinheiro. Se essa bagunça está instaurada nas instituições por causa de um único sujeito, é porque o Estado renunciou à sua soberania para um bando de agiotas com diplomas. O único jeito de sair dessa ignomínia é ter a coragem de olhar para o Brasil de frente e assumir o nacionalismo real e corajoso, sem loucuras fiscais ou ideias malucas, mas moderno e especialmente nacional. É a única maneira de se levantar instituições fortes o suficiente para evitar que se venda o país aos poucos. Ou o Estado brasileiro toma as rédeas da soberania monetária e financeira e tira esse poder da mão de quem vê o país apenas como uma carteira de investimentos particular, ou vamos continuar a ter o nosso futuro devorado por eles. O Brasil tem basicamente um monopólio de bancos. Você tem Santander, Banco do Brasil, Itaú. Vai botar o BTG nos bancões e Bradesco. Esses 5. Vamos botar esses 5. Esses 5, os grandes. Basicamente esse. Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e BTG. Vamos botar isso. Algum desses 5 bancos, vocês acham, sei lá, que pensam no futuro do Brasil? Pensam no bem comum? Pensam e terão políticas técnicas sempre visando a maior eficiência e não o próprio lucro deles? Eu acho que todos vocês, assim, têm repúdio das lideranças desses 5 bancos.
Se a gente sabe que esses 5 bancos não jogam favoravelmente pelo Brasil, o que é que a gente faz? Esses 5 bancos não jogam favoravelmente pelo Brasil, o que a gente faz? Qual é a força que pode bater de frente com esses 5 bancos? A única força que pode bater de frente é um governo democraticamente eleito e que verdadeiramente represente a vontade popular. Essa é a função de um Estado. Às vezes dá um enquadro, né, em setores privados que agem contra o interesse nacional. Tá certo é que o Banco do Brasil é um banco estatal, né? Mas, enfim, gente, não tem outro caminho. Chegou num ponto que a gente está diante de um bloco de grupos tão fortes que simplesmente ou você coloca assim, dá uma acalmada, ou não vai. E o pior é que nem são só mais bancos, né? O melhor dos exemplos é o BTG, que hoje não é um banco só, tem tudo. Tem de aeroporto a, sei lá, indústria, fazendas, outras coisas na área de logística, tem tudo. Né? Tá competindo aí com os irmãos Batista para ver quem tem mais patrimônio e mais diversificação. O Brasil é grande demais para caber em balancetes fraudulentos. Isto vale dobrado para quem ainda cai no canto da mão invisível que resolve tudo. No caso de Ivor-Caro, a mão está bem visível e ele está apertando o pescoço da moralidade pública. Ou a nação impõe respeito, ou vamos continuar a ser o quintal de banqueiros que brincam de Deus com o nosso futuro. E Deus costuma cobrar caro e conjuros de quem brinca de realizar falsos milagres. Aí veja só. Caso do Banco Master começa a contaminar o risco Brasil. Oh, meu Deus do céu. Matéria do Valor Econômico. Investida contra o Banco Central, feita pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan Jesus, provoca uma busca por hedge, ainda que tímida, nos mercados domésticos. Meu Deus, estou preocupado. Meu Deus, tenho que achar um negócio que me proteger. A bolsa pode desvalorizar meu dinheiro. Assim, o caso do Master começa a contaminar o risco Brasil. Aí a Renata tá risada, né? Fala, peraí, vamos lá, vamos lembrar o Brasil. O crime organizado já virou, né, uma infraestrutura paralela. Porque você tem água, mas tem que pagar para o crime organizado. Na verdade, já tem lugar no Rio de Janeiro e em outros lugares, tem até portão, né? Para você poder, você tem que pagar a mensalidade, senão você não pode nem sair. Aí o gás, você não pode comprar do cara. A energia elétrica, se for um gato, é do cara. Então, assim, é verdadeiramente uma infraestrutura paralela. Aí você tem a fraude bilionária do INSS, você tem perseguição política institucionalizada no país, você tem uma insegurança jurídica crônica, só que nada disso encosta no risco Brasil. Nada disso abala o risco Brasil. Mas um Paquito, metido a espertalhão, sim, ele consegue destabilizar, né, o risco Brasil, e, assim, no CDs e mexer o risco Brasil. Se estender uma lona, né, Faria Lima vira o circo. Da mesmo jeito que a imprensa vem apontando que pode existir influenciadores trabalhando para livrar a barra do Banco Master, tem outros influenciadores tirados a jornalistas e tentam passar um pano no sentido oposto. Aí vamos lá, né? O Arthur comenta, só no Brasil que maluco contrata uma empresa de fofoca para operação secreta. Realmente, né? A administradora do grupo Léo Dias contratou influenciadores para ataque coordenado contra o Banco Central. Realmente, viu? É demais. Aí vamos lá. Dono do Master contrata Michel Temer para tentar salvar a venda do banco para o BRB. O que é mais grave, gente? Contratar influenciador para falar mal na rede social do Banco Central, contratar o Michel Temer. Tu percebeu que a imprensa não tem o mínimo de juízo de valor? Por que contratar o Temer, gente? Não vamos ficar de teatro. Ninguém contrata o Temer pela sua capacidade técnica, e sim pela sua influência política. Ninguém contrata o Temer pela sua capacidade técnica, mas sim pela sua influência política. Isso não choca. Isso não tá e não ganha destaque no noticiário. A Malu Gaspar já esqueceu de falar disso já. Os jornalistas não cobram. A Globo News nem toca nesse assunto. O Estadão tá lá, deixa pra lá. Vocês querem me convencer que o grande problema são os influenciadores? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quanto que o Temer recebeu por isso? E qual era o serviço do Temer? Aí vem a privacidade, né? Não, porque foi contratado como advogado. Aí é o sigilo entre partes. Aí nesse caso tem sigilo. Lá atrás, foi revelado que o Master tinha gastado 500 milhões com advogados. E isso acho que nos últimos anos, enfim. Vamos botar que uma parte desse dinheiro iria para um contrato que, se ao final desse contrato fosse todo honrado, seria mais ou menos 130 milhões. Beleza. E aí o Rodney fala sobre isso, né? 129 milhões já meio que sabe para onde iria. E os outros 371 milhões? Foi gasto com o quê? Para quem? Que causas? Ou é para lobby político? É para molhar a mão de alguém para ver se algumas coisas andavam? O brasileiro perdeu há muito tempo o senso de proporção. E isso é um problema sério. Mas vamos lá falar dos influenciadores.
Influenciadores suspeitos de ataque ao Banco Central publicaram conteúdos semelhantes quase ao mesmo tempo. Mas que coisa, né? Aí na sequência. Polícia Federal tem indícios no celular de Vorcaro de que ele ordenou ataques virtuais de influenciadores. Só que essa matéria, ela é meio coisa, né? Eu fui até ler pra ver se eu não tava maluco. Eu falei, bicho, se o Vorcaro foi preso no dia da liquidação extrajudicial, o celular dele foi preso naquele dia. Pô, já deu tempo de ir atrás de influenciador, nem tinha ainda as questões aí de TCU e tudo mais. Aí o que a matéria diz, né? Na análise inicial que os investigadores estão realizando no telefone do Paquito, foram encontrados diálogos dele ordenando a realização desse tipo de ação. De acordo com fontes que tiveram conhecimento do assunto, o Paquito repassava essas ordens a auxiliares que não trabalham diretamente no quadro do Master. Ele pedia a promoção de informações positivas sobre o Master e determinava ataques virtuais a pessoas públicas que, na sua avaliação, estavam atuando contra o seu banco. E aí, a defesa falou que não fez isso. E além de falar que não fizeram isso, a defesa do Paquito pediu pro Toffoli abrir um inquérito porque ele é vítima de difamação. A defesa do Paquito apresentou uma petição ao Toffoli dizendo que ele não contratou influenciadores digitais. Os advogados do Paquito também querem que Toffoli determine a instauração de outra investigação para apuração da prática de toda e qualquer disseminação de fake news e crimes contra a honra relacionada ao presente caso. Eu me pergunto, vai ter agora um novo inquérito das fake news? É isso? Teremos um novo inquérito das fake news? Porque é o mínimo, né, a se esperar no Brasil. Agora, um assunto sério. Assunto seríssimo. Se eu tiver algum político, não precisa nem me citar nem nada. Peguem essa ideia e levem à frente ao longo do final de semana, que é um momento que esse assunto está em alta e é um momento que a imprensa não tem muita pauta e é um momento que Bolsonaro está sendo maltratado e torturado, que é o quê? A gente está diante aqui de um caso que envolve influenciadores agindo de forma, em tese, orquestrada. Essa matéria aqui do Estadão, eu não vou abrir ela, mas tem uma linha do tempo com os prints dos influenciadores mostrando qual seria o padrão. Nós temos um contrato que foi meio que revelado por causa do Rony, né? O Rony, que é o vereador lá do PL, o cara lá assinou e ele vazou para Malu Gaspar o contrato. Nós já sabemos de valores, pelo menos 3 valores diferentes. Um era 500 mil, outro era 1 milhão e outro valor, que era o valor máximo até então apresentado pela empresa, de 2 milhões. Ou seja, a gente realmente tem um caso, tem provas sobre quem participou, quanto teria recebido, provas que documentariam isso, para fazer o quê, quando, onde. E o inquérito das fake news, de 7 anos contra a direita. Em todos esses anos aí, perseguindo o Bolsonaro, é o ovo da serpente, de toda essa perseguição contra Bolsonaro. O que foi provado após todos esses anos do inquérito das fake news? Existe algo similar? Existe alguma ação ao longo desses 7 anos que mostra as pessoas, um contrato, dinheiro rolando e quais seriam essas postagens que ocorreram ao mesmo momento com a linha do tempo mostrando os envolvidos? Não. Não. Se tem um gabinete do ódio, aqui. Assim também como a gente viu com o caso lá atrás da Choquei e as confusões lá da Mind. Então, assim, eles vão pegar essa história, os nossos deputados, vocês aproveitar o final de semana, sabe? Dá umas entrevistas aí, falando questão de Bolsonaro e tudo mais, cavam uns espaços na imprensa, né? Como o Eduardo falou, que na época de eleição o pessoal vai atrás da imprensa, tenta expliquem isso, faça um paralelo. E aí você faz esse paralelo ao vivo e você ainda traz o jornalista pra dançar. E falei, jornalista, você que cobre política, você consegue me citar um caso? Você consegue me citar um caso, jornalista? E se o jornalista não citar, aí você cita, mas eu vou te citar um caso. Talvez o único. A Patrícia Campos Melo falou que o Terça Livre teria recebido 1.447 anúncios. Quer saber sobre esse caso? O governo federal contratou o Google AdSense. A propaganda que deve... Ainda fala assim, deputado, ó. A propaganda que deve estar entrando agora, enquanto eu estou falando. A propaganda aqui padrão do YouTube. Sabe quanto foi os 1.447 anúncios que o Terça Livre recebeu? R$ 4,28. O que é isso, né? Perto dos 2 milhões. A imprensa é criminosa. Essa é a Patrícia Campos Melo. Isso ainda manda ao vivo. Jornalista da Folha de São Paulo. Essa é a imprensa profissional. Desculpa por estar criticando seus colegas, mas foi isso que aconteceu. Manda sim. Usa o momento atual para dar lacre direito. O lacre não é ruim, pô. A mitadinha não é ruim, mas lacre direito, lacre levando informação para as pessoas. Pega, não precisa me ensinar nada. Pega isso aqui, você organiza, bota tudo bonitinho, pega essa informação com bolinha do tempo. Senta porrada. Aí, olha, essa matéria é
essa matéria não, esse editorial do Estadão, isso aqui é ouro. Isso daqui é ouro. Isso daqui é uma confissão de crime. Tinha que entrar um requerimento de prisão da turma do Estadão. Está confessando a cumplicidade frente ao regime. Olha o título. O amargo recuo do TCU no caso Master. Pressionado pela opinião pública e por seus pares, Jonathan recuou da inspeção em loco, não sei por que recuou, para verificar os documentos que embasaram a decisão do Banco Central, né, contra o Banco Master. Pressionado por seus pares da corte, né, isolado após perder apoio público para dentro do órgão. Tradução, o Estadão confessa que todas as arbitrariedades que a justiça brasileira fez contra a direita só ocorreram porque não houve pressão da opinião pública. Pelo contrário, foi apoio. Se a imprensa brasileira tivesse denunciado as torturas, os desmandos, as ilegalidades, inconstitucionalidades, não estaríamos onde estamos hoje. A sociedade não estaria fracionada, não estaria dividida entre si. Pessoas como as vítimas do 8 de janeiro, como a Débora, bem conhecida, não estariam sendo perseguidas. O Clesão estaria vivo. O Clesão estaria vivo. E os pares, porque as decisões no Brasil não são tomadas por uma pessoa só. E ainda que seja decisão monocrática, a decisão monocrática ela pode ser contestada pelo colegiado. Se estamos no ponto que estamos hoje na direita, aqui, ó. Aí. Não chegamos onde chegamos do nada. É um processo. Vai falar desse processo? Tem um tempinho aqui? O Estadão hoje resolveu fazer um editorial de um assunto que há tempos eu estava tentando falar em vídeo e não sobrava tempo. O relatório da OEA, do Vaca Vila Real. O essencial direito à palavra. Na maior cara de pau, com ser vergonhice, o Estadão vem, né? A liberdade de expressão não é acessória da democracia. Tampouco a concessão do Estado aos cidadãos. Aí dizia, ó, é com esse espírito que deve ser do relatório, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do Vaca Vila Real. Aí vem lá, o documento reconhece o golpismo, mas, né, o CID alerta para o uso reiterado de medidas judiciais de caráter excepcional e seus potenciais efeitos corrosivos sobre a liberdade de expressão. O diagnóstico é claro. A defesa da democracia não pode servir de pretexto para restrições desproporcionais que desbordam em censura. O Estadão defendeu isso. E com a maior cara de pau agora, vem defender que tem que ter liberdade. O relatório, blá, 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 não fecha os olhos para a concentração excessiva de poder na corte e para a transformação de medidas emergenciais em mecanismo permanente de controle do debate público. Precedentes criados em contextos excepcionais, lembram, a Comissão Internacional de Direitos Humanos, podem ser utilizados no futuro por governos ou maiorias circunstanciais menos comprometidos com os princípios democráticos. Esse risco se materializa de forma particularmente preocupante no interminável inquérito das fake news, apoiado pela imprensa, porque era importante, período excepcional. Prestes a completar 7 anos, o inquérito segue aberto por tempo indeterminado, concentrando poderes investigativos, acusatórios e decisórios na mão de Dom Pedro III, sem balizas claras e sem perspectiva concreta de encerramento. Trata-se de uma anomalia institucional em tudo incompatível com o devido processo legal e com a segurança jurídica que se espera de qualquer democracia madura. Mas isso daqui não impacta o risco Brasil. Só o Banco Master. A CID chama a atenção ainda para a necessidade de distinguir com clareza condutas ilícitas de críticas legítimas aos poderes, sobretudo quando estão em jogo manifestações políticas e atuação de jornalistas profissionais. Restrições cautelares à liberdade de expressão e de imprensa, como já impôs o Supremo, devem ser proporcionais e temporárias quando indispensáveis. O prolongamento definido de investigações, não raro sigilosas, alimenta a incerteza e fragiliza a confiança nas instituições democráticas, em particular no próprio Supremo. Especial preocupação recai sobre as restrições impostas ao uso de redes sociais, que incluem remoção de conteúdos, bloqueio de contas, proibição de novas publicações, o que configura a censura prévia, e até a vedação à criação de novos perfis por cidadãos. Medidas desse jaez, por óbvio, só podem ser admitidas em situações extremas, com fundamentação rigorosa, transparência e garantia do contraditório. Em muitos casos, não é o que se observa no país. A democracia brasileira já demonstrou resiliência diante de graves ataques. Justamente por isso, não se pode aceitar como normal o prolongamento indefinido de expedientes excepcionais sob quaisquer pretextos. Sob quaisquer pretextos. Quem apoiou o regime agora vem falar que não tem justificativa para fazer o que o regime faz. A liberdade de expressão, como lembra a CID, deve ser ainda mais protegida em tempos de crise, não menos. É mesmo? O que foi o oposto que vocês defenderam? Defender a democracia implica necessariamente respeitar os seus fundamentos, e nenhum deles é mais essencial que o direito à palavra. Cadê a pressão da opinião pública lá atrás? Ai, deixa eu ver se eu acho aqui esse vídeo, que tem alguns dias, que eu mandei pra mim mesmo no Telegram. Demetrio Magnoli fala, e também deu uma chamada de atenção nessa relação aí, sabe? Esse aqui, ó.
da trama golpista, está se referindo a ordens de censura prévia e derrubada de perfis sob sigilo judicial, que parecem ser as dezenas que acontecem. Essas observações não alteram o centro do relatório, mas se nós não as levarmos a sério, nós estaremos fingindo que a realidade não é o que é. A OEA está apontando um problema, que é a concentração de poderes no Supremo e medidas excepcionais se tornarem normais. O Brasil precisa ouvir isso, porque o Supremo é um dos poderes da República, não é o imperador da República. O Supremo precisa ouvir, né, Demétrio? Aí a Cruzoé, que não tem nada de bolsonarista, Cid faz ressalvas ao inquérito das fake news. Artigo 43 do Regimento Interno do Supremo é o coração do inquérito das fake news. Em 2019, Toffoli evocou esse texto do regulamento que autoriza o presidente da Corte a começar um procedimento de forma excepcional, com poderes investigativos, em caso de infração à lei penal na sede ou nas dependências do Supremo. Graças a Toffoli, a norma interna passou a ser aplicada a todo e qualquer brasileiro em qualquer lugar, com a desculpa que agora é possível cometer crimes dentro do tribunal por vias digitais. Danadinho. No relatório sobre a situação da liberdade de expressão, discute-se a aplicação desse artigo 43. De início, a CID traz as desculpas dadas pelo Estado brasileiro. Em resposta às críticas do suposto excesso, o Estado brasileiro informou à relatoria que o artigo 43, que é citado como conferindo essa autoridade ao Supremo, tem força e eficácia de norma jurídica, uma vez que o regimento foi considerado como recepcionado ou compatível pela Constituição de 88. O Estado também informou que a aplicação do artigo 43 foi motivada pela natureza grave e excepcional da incitação ao fechamento do Supremo, é aquela balela. Em seguida, a CID critica essa interpretação ampla, falando, por outro lado, a interpretação dada pelo Supremo a este artigo, a fim de exercer sua jurisdição sobre as publicações na internet como se elas estivessem incluídas no conceito de sede do tribunal, gerou controvérsia no Brasil. Embora essa interpretação possa ser justificada pela gravidade excepcional invocada pelo Estado, a relatoria enfatiza a necessidade de garantir que o uso desses mecanismos coercitivos extraordinários não restrinja as críticas legítimas dos cidadãos ao tribunal, nem interprete ou trate tais críticas como um ataque à instituição. Nesse sentido, as autoridades que exercem poderes significativos devem demonstrar um grau particularmente elevado de tolerância à crítica, com atenção à proporcionalidade. Isso deve ser acentuado quando questões de importância primordial estão sendo decididas pelo tribunal, sabe? Porque quando é uma pauta muito importante, né, que o tribunal está decidindo, aí as críticas vão aumentar, porque é um assunto de ampla comoção. E é nesse momento que o tribunal tem que ficar ainda mais calmo. Tentativa de golpe não justifica a censura. Vaca Villarreal entendeu que não faz sentido algum, né, argumentar que a repressão à liberdade de expressão foi necessária para pedir um golpe. Isso porque a censura é anterior ao vandalismo na sede dos três poderes. O inquérito das fake news começou em 2019. Na página 64 do relatório lê-se: embora a organização de crimes graves, como atos que visavam atentar contra as instituições, exija uma resposta do Estado, o Poder Judiciário deve ter cuidado para não expandir o escopo destas limitações extraordinárias para sancionar opiniões políticas legítimas. Nesse contexto, a relatoria chama atenção para os desafios de longa data do Brasil, em distintos órgãos do Poder Judiciário, no que diz respeito às restrições à expressão de pessoas defensoras de direitos humanos, jornalistas e ativistas políticas. Esses desafios são anteriores à investigação de um possível golpe, desde 2019. Né? Esses desafios são anteriores. Tem nada a ver com o 8 de janeiro. O Poder Judiciário deve se esforçar para criar precedentes que busquem ativamente diferenciar entre esses comportamentos ilícitos e críticas legítimas. Esse trecho final mostra que o Barroso não conseguiu enganar o Vaca Villarreal. O Paulo Figueiredo, na época, fez um breve resumo de alguns pontos, falando: saiu tão esperado, demorado relatório, alguns apontamentos preliminares importantes. Aí diz, né? De maneira geral, o relatório é mais positivo do que antecipado. O texto afirma de forma clara que o Estado, inclusive o Supremo, não pode restringir a liberdade de expressão com base em conceitos vagos como desordem informacional e desinformação. Trecho central. Para a relatoria, conceitos como desordem informacional, informação gravemente descontextualizada não são categorias suficientemente explícitas para atender aos requisitos de legalidade na restrição da liberdade de expressão. E vai além. A relatoria desaconselha expressamente a criação de crimes ou sanções baseadas em desinformação dada a natureza ambígua do conceito. Desordem informacional foi usado nas eleições de 2022. Aí eu te pergunto, tu já pensou se eu começasse esse tópico por esses tweets do Paulo Figueiredo? Aí como é que ia ficar? Porque essa foi a reação de parte da direita, né? Olha lá. Tomou um pau, a OEA não comprou, não falou isso, não falou aquilo, aí agora tá querendo dourar a pílula. Mas aí você vê, né, que o Estadão reconhece que o Supremo passou do limite e que o relatório denuncia isso.
O Demetrio Magnório fala que o relatório denuncia que o Supremo passou do limite. A Cruzoé fala que o relatório aponta que o Supremo passou do limite. Eu tenho certeza que o Paulo Figueiredo sabe do que eu tô falando, porque se ele ler os comentários que ele recebeu, um monte de gente jogando pedra nele. O relatório também critica duramente a falta de definições claras sobre o que seria discurso de ódio, apontamento que essa imprecisão tem servido para limitar injustificadamente o debate público, cita inclusive caso concreto envolvendo a ordem do Supremo para a remoção de artigos jornalísticos sob o argumento de combate ao discurso de ódio e a subversão da ordem democrática, conteúdo que depois precisou ser restaurado após forte reação pública e acusações de censura, que envolve muito mais a Cruzoé lá em 2019. Outro ponto citado, não basta afirmar que a liberdade de expressão pode ser limitada. O Estado tem dever de demonstrar como a conduta se enquadra na lei, respeitar o devido processo legal, inclusive, ouvindo o indivíduo censurado, apresentar fundamentação clara, específica e proporcional. Eu acho que esses deveres não foram cumpridos. Não vou ler esse texto, pelo tempo aqui, mas como está pequeno o texto do Paulo, se você quiser dar uma pausa aí, você pausa e lê. Por fim, quase por fim, tem mais um. O relatório também faz uma defesa relevante das prerrogativas parlamentares, alertando que mecanismos judiciais ou disciplinares não podem ser usados para intimidar ou inibir a atividade do parlamento legítima. A relatoria também que, segundo a jurisprudência europeia, o Estado tem margem extremamente limitada para restringir o discurso parlamentar, admitindo exceções apenas em casos específicos. E a gente viu muitos parlamentares sendo censurados e presos, como Daniel Silveira. Conclusão. O relatório não é perfeito, mas traz críticas claras, técnicas e internacionais às práticas que temos denunciado há anos. Certamente poderá servir como base para novas ações, tanto internas quanto externas. E aí cabe também, em especial, a classe política, por ter o mandato, a caneta, a representatividade e o dinheiro para fazer isso, não vai poder cobrar do povo, que pegue isso, bote debaixo do braço e rode o Brasil, o mundo, denunciando o que precisa ser denunciado, né? Lacre direito, gente. Deputados, lacrem melhor. Vou mandar o vídeo do Ruizão, o do Demetrio, agora no final, o do Eduardo e o do médico lá no Telegram. Link aqui na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posso estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição aí, tem um Atlas Brasileiro, kimpemp.com.br. Vejo vocês amanhã. Fica aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!